Abre a tua Bíblia comigo, querido, lá no Evangelho, quarto Evangelho, Evangelho de João. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada Construindo Fundamentos. Na verdade, essa série nós vamos volta e meia retornar para ela, porque vou passar algumas coisas para vocês. Eu entendo que hoje precisamos de muitos fundamentos, né? Nós estamos aí uma reforma na igreja, reforma lá em cima, reforma lá no escritório, enfim, reforma em vários lugares. E uma das coisas que nós percebemos quando você começa a mexer muito com isso, que os fundamentos são fundamentais, ou melhor, fundamentos são fundamentais, é uma redundância, né? Mas os fundamentos são de extrema importância para aquilo que nós fazemos, porque hoje nós estamos mexendo em coisas periféricas, porque os fundamentos já foram plantados, não precisamos nos preocupar com eles, porque quando precisamos mexer nos fundamentos, aí a bagunça é maior. Quando nós precisamos mexer no fundamento de um edifício, de uma casa, significa que a bagunça vai ser grande, porque são coisas estruturais, são coisas fundamentais. Então hoje nós vamos iniciar uma série sobre o novo nascimento, baseado nessa série maior que vai se chamar Fundamentos. Ao longo desse ano, ao longo do ano que vem, nós vamos retornar na série Fundamentos, nos baseando em outras partes, em outros pilares que nós entendemos que é fundamento da fé. Então abre lá no Evangelho de João, no capítulo 3, onde falei o capítulo, né? Capítulo 3, uma história muito conhecida, verso 1 até o 18, nós vamos olhar ali com certo cuidado. Quem aqui de vocês assistiu aquela série que eu já recomendei aqui, The Chosen? Olha aí, gente, pouca gente. Olha, então, em vez de você maratonar em outras coisas, não está no Netflix, não está em nenhuma dessas plataformas, você tem que baixar um aplicativo. É uma iniciativa assim inédita no mundo, já falei isso para vocês, uma iniciativa inédita, uma iniciativa onde os próprios usuários têm que manter essa série no ar. É sobre a vida de Jesus. Ele traz uma perspectiva muito interessante. O último capítulo, você procura lá The Chosen, os escolhidos, você baixa em qualquer aplicativo aí do Android ou do iOS, é para você assistir. São 10 episódios, foi a primeira temporada, a segunda está sendo produzida. O último episódio é essa conversa que nós vamos ler aqui de Nicodemos, é muito interessante, quero te encorajar a você assistir na tua casa. E a conversa de Jesus com Nicodemos começa ali no capítulo 3, ele diz assim, ó: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí perguntou Nicodemos: mas como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu te asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único ou unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Esse é um texto onde contém um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, né? João 3,16, e o contexto disso é essa conversa
com Nicodemos. Jesus tentando explicar para um homem altamente religioso, para um homem altamente estudado, sobre qual é esse momento de renascimento. E a pergunta que nós temos hoje dentro da nossa série é: por que eu preciso nascer de novo? É um fundamento da fé, porque foi deturpado esse entendimento sobre o que é nascer de novo. Eu fui pesquisar algumas coisas e achei uma pesquisa aqui de 8 de setembro. Infelizmente no Brasil nós não temos muitos órgãos que fazem pesquisas assim mais sérias no meio cristão, pelo menos que eu conheço. Mas eu achei aqui a Lifeway Research, dia 8 de setembro, agora de 2020. E eles fizeram uma pesquisa no meio cristão e encontraram isso aqui, ó. Mais da metade dos americanos dizem que as crenças religiosas são uma questão de opinião pessoal, não de fatos objetivos. E aí o diretor executivo dessa empresa aqui, chamado Scott McConnell, ele disse assim, ó: muitos americanos tratam a teologia como um livro de aventuras do tipo escolha você mesmo. Está claro a partir dessas crenças que algumas pessoas sentem que a verdade é algo que as pessoas são livres para definir por conta própria. E ao fazer isso, elas possuem crenças aparentemente incompatíveis. Aí eu fui olhar aqui, olha o que acontece hoje no mundo. Quase 72% dessas pessoas dizem que acreditam na doutrina clássica da Trindade. Um Deus em 3 pessoas, Deus Pai, Jesus é Deus Filho e o Espírito Santo é Deus Espírito Santo. A maior parte desses crentes ou dessas pessoas, chamadas crentes ou evangélicas ou novas nascidas, conforme as pessoas definem aqui na pesquisa, elas dizem que creem na Trindade. E aí olha o que acontece no decorrer das perguntas aqui. No entanto, a maioria também acredita que Jesus foi apenas um grande mestre humano e que o Espírito Santo é uma força. É uma contradição a respeito daquilo que eu digo e a respeito daquilo que de fato eu realmente acredito. Um outro grupo especializado lá nos Estados Unidos, chamado Barna, é uma organização especializada em estatísticas religiosas. Eles fizeram também uma pesquisa e encontraram isso aqui, ó. Cristãos nascidos de novo, na concepção deles, têm a mesma probabilidade de se divorciar do que aqueles que não são crentes. Apenas 9% dos evangélicos praticam o princípio do dízimo. Da pesquisa de 12 mil adolescentes que eles fizeram, 80% assumiram que praticavam sexo fora do casamento nos últimos anos. 26% do que eles chamavam de evangélicos tradicionais não consideram que o sexo antes do casamento seja algo errado. E olha que coisa, a maior parte dos evangélicos brancos que eles entrevistaram estão mais propensos a rejeitar vizinhos negros do que aqueles que são católicos ou fiéis de principais linhas protestantes. Você consegue ver uma contradição naquilo que as pessoas dizem, assumem que dizem e aquilo que elas de fato creem? Por que existe essa disparidade no meio daquilo que nós chamamos hoje como o povo de Deus? Eu digo que eu creio alguma coisa, eu professo que eu creio alguma coisa, eu proclamo, talvez, diante de uma igreja que eu aceitei Jesus, que Ele é meu único e suficiente Salvador, mas aquilo que eu de fato creio, se alguém me perguntar um pouquinho mais profundo, vai revelar que não tem nada a ver com aquilo que eu disse. Por que isso, querido? Porque eu entendo que falta fundamento. Falta fundamento para muitos. E dentro dessa pesquisa nós vimos para a maioria dos cristãos. Então o primeiro fundamento que eu gostaria de trabalhar contigo hoje como igreja, como a nossa igreja hoje que se reúne aqui ou se reúne na internet, é: o que é nascer de novo? A pergunta é que ao final dessa primeira parte da série Fundamentos, você reflita dentro de você: será que eu nasci de novo? Talvez alguns vão ter alguns sustos sobre se de fato nasceram de novo, ou alguns vão ter apenas uma breve constatação de alguns que já passaram pela tua vida: não, esse aqui de fato nunca nasceu de novo. O que nós podemos constatar com certeza é que essa chamada igreja global aparentemente não tem sido muito diferente do mundo. Aqueles que se auto-intitulam evangélicos aparentemente não tem sido muito diferente do mundo, porque ser evangélico hoje não necessariamente significa ter nascido de novo. Guarde bem isso. Ser evangélico hoje, se chamar evangélico hoje, não necessariamente significa ser nascido de novo. Deveria sim, em absoluto, mas infelizmente não.
ir à igreja no domingo, para alguns talvez seja o suficiente para possuir uma religião. Não, eu vou à igreja todos os domingos, então eu já tenho a minha religião, eu já participo dessa igreja. Esse é um outro fundamento que nós vamos ver em outro momento. O que é de fato ser membro de uma igreja? Agora, se você que está aqui ou que está em casa acha que ser cristão é basicamente... O que é ser cristão? Basicamente é um complemento ao mesmo modo de vida que o mundo leva. Eu tenho a minha vida e agora eu acrescento Jesus em mais uma dessas coisas. Eu tenho 7 coisas que eu procuro na minha vida me adaptar e crer, e dentre essas 7 coisas, Jesus está entre uma delas. A espiritualidade é apenas mais um aspecto dentro do meu cronograma, da minha organização de vida. Se você crê nisso ou tem pensado nisso, eu quero dizer que esse não é o evangelho. Isso não é nascer de novo. Não é um poder transformador radical. Você talvez esteja, talvez não, com certeza está tremendamente enganado. Jesus, o nosso relacionamento com Jesus, querido, não é mais uma coisa na nossa vida. Não é a minha vida de sucesso, a minha vida ministerial, a minha vida de trabalho, a minha vida disso, a minha vida familiar. E agora eu acrescento mais a espiritualidade. C.S. Lewis já disse para nós que se você está procurando uma religião que te deixe confortável, o cristianismo certamente não é essa religião. Porque o conceito de nascer de novo que Jesus coloca aqui, para ver o reino do céu, ele coloca isso como uma condição. Se você não nascer de novo, você não vê o reino do céu. Por isso nós estamos trabalhando fundamentos. O conceito de nascer de novo não tem nada a ver com essa filosofia que nós temos ouvido aqui no mundo ao nosso redor, de que, olha, a verdade é algo que você escolhe, a verdade é algo subjetivo, e aí vão se espalhando essa cultura para que chegue em um momento você também enxergue isso aqui como mais um livro de fábulas, como mais algumas regras que você escolhe. Não, isso aqui ofende as outras pessoas, então eu vou tirar isso aqui de fora. Não, isso aqui eu não posso falar que o outro é um pecador, que isso aqui é condenável diante de Deus, que isso aqui, esse tipo de comportamento leva para o inferno, porque não posso, isso vai ofender as pessoas, querido. Essa é a primeira cultura que nós vemos agora, essa filosofia entrando assim na igreja como um todo. Antes em algumas partes, ainda haviam vários remanescentes que mantinham isso, agora, mas você vê como um todo, em várias denominações, entrando esse tipo de pensamento, e isso é um erro gravíssimo, porque frequentadores de igreja, já chamam assim, frequentadores de igreja que não se distinguem do mundo, pecam tanto quanto o mundo, poucos se sacrificam pelos outros, assim como o mundo pensa, cobiçam as mesmas coisas com a mesma ganância do mundo, se deleitam naquele entretenimento sem fim, que não agrada a Deus, tanto quanto o mundo faz, definitivamente não nasceram de novo. E se não nasceram de novo, nós vimos aqui no verso 3, não verão a Deus, ou não verão o reino de Deus. Agora olha o que é mais sério. Quando nós dizemos essa pessoa, descrita no que eu acabei de dizer para você, quando nós dizemos para essa pessoa assim que depois que ela disser essas palavras, depois que ela repetir comigo essa oração, agora elas são nascidas de novo, eu torno irreconhecível o que Jesus e os autores bíblicos disseram para nós. Quando eu falo para ela assim, olha, repita isso aqui, eu faço isso aqui, agora pronto, eu te dou meio que um certificado, da agora em diante você está salvo, você está dentro do reino de Deus, eu estou indo contra aquilo que o próprio Jesus fez. Meu amado, esse evangelho que nós estamos lendo, o evangelho de João, é o único evangelho dos 4 que ele deixa claro o propósito pelo qual ele escreveu. E o propósito está lá no verso 20, lá no capítulo 20, no verso 30 e 31. Lá no finalzinho, depois que ele escreveu tudo isso, incluindo isso que nós acabamos de ler, ele diz assim, na verdade, Jesus, diante dos seus discípulos, ou seja, diante de testemunhas, fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, nesse evangelho. Esses, porém, foram escritos para quê? Qual é o propósito? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Qual é o propósito, portanto, primário do evangelho de João? É converter as pessoas, é mudar a vida das pessoas, é defender a verdade. Agora, ser nascido de novo, meu amado, guarde isso com você também, não depende de ser membro de uma denominação. Ser nascido de novo não depende disso. As pessoas que dizem assim, eu tenho um compromisso pessoal com Jesus, eu creio que eu vou para o céu quando eu morrer, eu confessei já os meus pecados, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas age de forma contrária, age conforme aquelas pessoas que eu citei ali na pesquisa, elas só espalham pelo mundo
a mentira de que os corações regenerados, segundo a Bíblia, não diferem muitas coisas dos corações não regenerados. Você percebe aonde se espalha o mau testemunho da igreja? E aqueles que dizem, que falam, que assumem que são isso, que são aquilo, e não o são de fato, o que é que eles fazem por Jesus e pela igreja? Só espalham uma mentira pelo mundo, de que estar com o Senhor é praticamente a mesma coisa que não ter estado, porque as minhas atitudes, as minhas crenças, de fato, elas são praticamente iguais àqueles que nem professam nada. Aí nós olhamos para essa pesquisa e entendemos que as pessoas dizem, não, eu reconheço a Trindade, eu reconheço que Jesus é o único, suficiente, Salvador, Ele é o único caminho, mas na hora de dizer que Ele é o único caminho, não posso falar isso porque eu vou ofender outras pessoas, Ele é isso, é aquilo, não, muda a minha perspectiva em relação a algumas coisas. E aqui está a grande chave, meu amado, o Novo Testamento, ele caminha numa direção oposta àquilo que nós vimos até hoje. O que nós partimos? Para entender que uma pessoa nova nascida, nós partimos que ela professou a fé. E aí, quando ela professa a fé, a gente já coloca um rótulo nela, não é? Olha, repita isso e agora pronto, agora você é convertido, agora você é evangélico. Depois que você é professor, agora você já é um novo nascido. O evangelho, ou a palavra de Deus, ela parte de outro princípio. Ela não parte do princípio da profissão em si, ela parte da certeza absoluta que há uma regeneração, que há uma transformação radical, para depois colocar um rótulo. É assim que Jesus, não é a conversa que Jesus tem com Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo. E aí ele não entende, ele acha que é algo literal. Nós vamos aprofundar todo esse texto ao longo das próximas semanas, mas Jesus começa a trazer uma outra analogia para ele. Ele fala assim, da água e do Espírito. E aí ele já tinha um pouquinho de entendimento a respeito da água, associando ao batismo, ao novo nascimento. Depois ele inclui o Espírito Santo. Há um trocadilho muito interessante aqui sobre o vento, nós vamos ver nas próximas semanas. E ele está querendo dizer para Nicodemos, ei, quando você nasce de novo é uma transformação radical. Você não fica mais o mesmo. Esse é o princípio. Não é simplesmente confessei com a minha boca e aí agora eu recebo o rótulo. Se com a tua boca confessares, diz a Bíblia, e com o teu coração creres. Lembra na semana passada que nós falamos um pouquinho sobre o conceito de crer? Então não é simplesmente, agora levante suas mãos. Uma vez eu estava com o pastor Juliano, em uma cidade, numa certa igreja. E fomos lá, fizemos o que tinha que fazer, aí no final teve uma confraternização, e aí tinha uma irmã lá que chegou assim, para uma pessoa que estava visitante, sei lá o quê, e chegou assim para ele, você já aceitou a Cristo? E aí eu não me lembro se o rapaz disse que sim ou que não, né? Mas depois ela chegou assim para nós ali e falou assim, pastor, tá vendo? Já fiz a minha parte, já apresentei Jesus para ele. Então você entende que se a pessoa simplesmente repetir uma certa oração, algumas certas palavras, ela já ganha um rótulo. O que é que Jesus está dizendo assim? Ei, nós vivemos em um tempo que isso em que eu digo que eu vou naquela igreja, agora eu não preciso nem ir mais, né? Eu me conecto naquela igreja, eu já sou membro desse lugar, eu já recebi o Senhor como Salvador, eu já sou um novo nascido e portanto eu tenho que merecer o céu. E aí eu coloco a espiritualidade como mais uma coisa na minha vida. Querido, não é isso que Jesus disse. Não é isso que Jesus disse a respeito do reino dos céus. Eu separei aqui vários versículos, não do Evangelho de João, mas da carta que João fez muito próximo quando ele escreveu esse Evangelho. Está lá na primeira carta de João, você pode anotar os versículos para ler em casa, vai passar ali para você. 1 João 2,29. São conceitos sobre o que ele está querendo dizer sobre o novo nascimento. Ele diz assim, no verso 29 do capítulo 2. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então aqui está o primeiro princípio, praticar a justiça para ser nascido dele. Capítulo 3, verso 9, da mesma carta de João. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica, essa é a chave, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar pecando porque é nascido de Deus. Ele continua na carta, lá no capítulo 4, ele fala assim, amado, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e esse aqui não é aquele amor eros de paixão, de fez o que eu gosto, te amei, não fez, eu não te amo mais. É o amor ágape. É aquele mais profundo, é aquele de 1 Coríntios 13. Capítulo 5 da mesma carta, ele fala assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Envolve fé, eu li isso aqui para vocês na semana passada. E o último aqui, mesmo capítulo 5, verso 18.
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não o toca. É a tradução da Nova Almeida. Você percebe que tem o conceito de novo nascimento aqui, não tem a ver agora aqui com profissão, mas um monte de atitudes que eu preciso ter para dizer que eu sou nascido de Deus. Por que João levanta isso? Porque naquela época ali também provavelmente alguns já estavam simplesmente querendo entrar naquele meio, naquela comunidade de pessoas e achar que pronto, já o que eu tenho que fazer aí, o que eu tenho que recitar aí para ser salvo. Ele começa a lembrar várias coisas. Gente, nós temos uma vida diferente, nós temos um padrão diferente para dizermos que somos nascidos de Deus. Outra palavra para novo nascimento que você vai encontrar na Bíblia é regeneração. O que é uma pessoa regenerada hoje no nosso entendimento? Que ela era uma coisa e agora ela foi consertada. Não, esse cara se regenerou, fez de novo. Então, querido, novo nascimento, dizer que eu sou novo nascido, significa dizer que eu sou regenerado. Significa dizer que eu sou uma outra pessoa. Você não tem esse entendimento quando alguém estava na prisão ou estava em outro lugar. Não, essa pessoa se regenerou. Ela compensou aquilo que a vida que ela tinha, agora ela tem uma vida diferente. Agora, quando eu faço uma profissão de fé, seja ela evangélica ou qualquer coisa, e aí eu digo que eu tenho uma nova vida ou uma nova religião só porque eu disse aquelas coisas, não significa, de fato, que eu recebi o entendimento que a palavra me dá. Por isso, essas semanas são para nós refletirmos a respeito de nós, mas principalmente nós olharmos para aqueles que estão ao nosso redor, e ajudarmos eles. Existem alguns objetivos sobre isso, e ajudarmos eles, porque ser novo nascido é crucial para nós vermos o reino de Deus. Se eu não tiver o entendimento do novo nascimento, eu não vou conseguir ter o entendimento sequer de quem é Deus, porque como é que se nasce de novo? Nós vamos ver isso com mais profundidade ao longo das semanas. Como é que se nasce de novo? Nós vemos aqui que o nascimento só ocorre através do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, lembra da nossa série? 1 Pedro, nós mergulhamos fundo, juntos perseveramos. Capítulo 1, verso 23, ele diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante o quê? O que é que te regenera? Palavra de quem? Então perceba, como é que eu nasço de novo? A palavra de Deus, a qual é viva e permanente, verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então, meu amado, a razão pela qual eu quero que você saiba o que aconteceu contigo no novo nascimento, se de fato você nasceu de novo, é que quando você é verdadeiramente nascido de novo e cresce no conhecimento do Senhor, a tua certeza profunda de que Deus é o seu Pai, ela é inabalável. Quando você nasce de novo, de fato, há uma certeza absoluta de que o Senhor te abraçou, de que o Senhor te recebeu, daquilo que Deus fez por você. Isso não é, analisei a história humanamente, no português, e entendi. Isso aqui nós não sabemos como acontece, mas o fato é que o Espírito Santo entra dentro de nós de tal forma que ele te mostra aí, olha o que eu fiz por você. Porque você lê as mesmas histórias, as mesmas pessoas estão no mesmo lugar, ouvindo a mesma pregação, e um ouve do Espírito, um tem o entendimento, tem a revelação, e o outro que ouviu as mesmas palavras, a mesma história, não teve. Mas o Evangelho está sendo pregado naquele lugar. Agora, a segunda razão é que quando esse despertar chegar a mim, o mundo vai entender a partir da igreja, não a partir daqueles que se dizem igreja. O mundo vai entender a partir da igreja o que de fato, qual é o real significado de João 3,16. O mundo vai entender a partir dessa verdadeira igreja o que significa Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Sabe, querido, essa palavra, porque Deus tanto amou, esse tanto não é um advérbio de intensidade, de quantidade. Olha a quantidade que Deus amou. Essa palavra no grego é um advérbio de modo. Isso significa que, o que ele está querendo dizer? Não é que Deus tanto amou o mundo para que todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Mas dessa forma Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho. O que isso significa? Que é uma constatação. Não está falando só, olha como Deus te ama tanto, tanto, tanto. Existem outros lugares que falam a respeito disso. Mas ele fala assim, Deus te amou dessa forma.
Ele deu tudo aquilo que era mais precioso para ele. Dessa forma Deus amou o mundo. Ele entregou o seu Filho único. Para quê? Para que quando você crê nele de fato, você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Porque se você sabe o que realmente te aconteceu no novo nascimento, você vai valorizar muito mais o que Deus fez por você. Isso faz toda a diferença, querido. Porque quando eu olho assim, Deus tanto amou, às vezes eu tenho essa visão antropocêntrica de olhar para o homem, de olhar para mim mesmo. Olha como Deus me ama e me ama, como nós cantamos aqui. De fato Ele faz isso. Mas esse verso de fato quer dizer que, olha o que Deus fez por você, é dessa maneira. E quando eu tenho esse entendimento, eu vou valorizar o que Deus fez por mim. Quando você diz para as pessoas assim, você é um pecador, você precisa se converter, elas não entendem. Algumas até se revoltam. Olha que absurdo ficar chamando a gente de pecador. Eu peco como todo mundo. Eu me comparo às outras pessoas, daí eu mereço o reino dos céus. Agora, olha a revelação do Espírito. Quando você olha para João 3,16 e tem esse entendimento, e Jesus está explicando isso para Nicodemos, dessa forma que Deus amou o mundo a ponto de Ele entregar o seu único Filho. Ele não veio condenar o mundo nesse sentido, Ele veio para salvar o mundo, mas Ele termina dizendo lá onde nós vimos que se o mundo não crer nele, aquele que não crê nele já está condenado. E isso é vital para nós, querido. Por quê? Porque é fundamento. Por que o novo nascimento é necessário? No versículo 7, Jesus enfatiza para Nicodemos de novo, necessário te é nascer de novo. Ele não disse assim, eu sugiro que você nasça de novo. Eu sugiro que você agregue isso aqui ao teu conjunto de regras para a vida. Ou ele fala assim, a sua vida melhoraria muito se você nascesse de novo. Ele diz assim no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse é um dos princípios principais, por que nós levantamos esse assunto. Até que eu e você compreendamos o que significa nascer de novo. E por que eu preciso nascer de novo? Provavelmente, eu nunca vou perceber qual é a minha real condição sem a salvação. Enquanto eu não entender, querido, presta muita atenção nisso. Enquanto eu não entender por que eu preciso nascer de novo, eu não vou entender por que eu preciso de salvação. E aí eu vou achar que eu preciso de uma religião, eu vou achar que eu preciso ir à igreja para resolver alguns problemas que eu tenho, para resolver o meu problema financeiro, para resolver o meu problema com a minha família. Enquanto eu não entender por que eu preciso nascer de novo, eu não entendo por que eu preciso de salvação. E é por isso que você tem às vezes dificuldade de conversar com pessoas que ainda não entenderam isso, que elas estão voltadas para a religião. Por que elas estão respondendo esse tipo de pesquisa desse jeito? Elas dizem que creem na Trindade, mas acham que Jesus foi apenas um homem sábio, que o Espírito Santo é uma força, não é Deus. E eu não entendo por que eu preciso ser salvo, eu não entendo por que eu preciso entregar minha vida dele a tal ponto de renunciar a todas as coisas, eu não entendo. E às vezes muitas pessoas na igreja há muitos anos estão aqui, repetindo rituais religiosos, cerimônias religiosas, participando da ceia do Senhor, aplaudindo coisas no batismo, mas de fato não nasceram de novo, porque não nasceram da água do Espírito. Apenas creram que se elas falassem certas coisas, isso já seria suficiente. Agora, deixa eu te dar um exemplo para talvez esclarecer isso para você sobre o novo nascimento. Se você tivesse uma ferida no tornozelo, você não dá muita bola para ela. Está lá aquela ferida, te incomoda, mas você vai levando a vida. Um dia você vai no médico, e esse médico olha para você, examina você com cuidado e fala assim, olha, o único tratamento para essa ferida é amputar a tua perna logo abaixo do joelho. O que esse diagnóstico te dá? Ele te dá uma consciência do quão grave é essa ferida. Você entende? Olha, você vai ter que amputar a tua perna por causa dessa feridinha que você achou ali. O diagnóstico fez com que os teus olhos se abrissem para a gravidade da tua ferida. Quando Jesus está explicando o novo nascimento, é a mesma coisa. Olha, a tua condição, ela é tão grave, que você precisa nascer de novo. Você entende? Que quando a salvação chega a nós, é isso que nós estamos querendo dizer. Olha, a tua condição ser humano sem Deus é tão grave, que não tem solução senão nascer de novo. E é aqui onde eu recebo o entendimento do que Deus fez por mim. É por isso que a minha condição era essa, a ponto de Deus ter que mandar o seu próprio Filho, para que se eu cresce de fato, eu pudesse nascer agora. Claro que não fisicamente, mas da água e do Espírito. Nós vamos ver isso aqui nas outras semanas. E aí eu começo a olhar para outros lugares da Bíblia. Eu vou só citar rapidamente aqui, Romanos 8:30. Aos que chamou, esses também justificou.
Deus tem um chamado para aqueles que são novos nascidos. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Opa, mudou a coisa, não é mais a mesma coisa. Atos 16,14, o Senhor abriu o seu coração para entender ou atender a mensagem de Paulo. Significa que no processo é Deus que abre, não sou eu que simplesmente tenho uma revelação sozinho. Ezequiel 36, tirarei de vocês um coração de pedra e darei um coração de carne. Tudo isso está falando sobre a minha condição. Efésios 2,5, estando nós mortos nos nossos delitos ou nos nossos pecados, Deus nos deu vida com Cristo. Se Ele me deu vida, é porque eu estava numa situação de morte. E o último, Romanos 8,15, nós estudamos sobre isso aqui também na série Romanos 8. Mas receberam o Espírito que os adota como filho, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Opa, eu não tinha família, eu necessitei de ser adotado. E em vários lugares nós poderíamos passar aqui um bom tempo só vasculhando qual era a nossa condição sem Deus. Por que eu estou falando isso, querido? Porque talvez muitas pessoas estejam frequentando este lugar ou assistindo já alguns vídeos na internet das nossas palavras há muito tempo e ainda não se deram conta da sua real condição. Acharam o vídeo bom, a palavra boa, o louvor bom, o ambiente legal, tanto aqui quanto em outros lugares, mas ainda não entenderam a sua real condição sem Deus. A gravidade da ferida que está em nós. Agora, a pergunta que nós temos que fazer, para eu finalizar: como o ato regenerador de Deus, que me transformou, que me fez uma nova pessoa, como que ele se relaciona com todas essas formas que eu li para vocês aqui? Como o ato de Deus se relaciona com essas maravilhosas maneiras de descrever como Deus nos salvou? O que isso tem a ver conosco? Aí eu volto para o início da palavra. Milhões de não regenerados na igreja. Milhões de crentes que, entre aspas, aceitaram a Jesus. Milhões deles, mas têm estilos de vida que são indistinguíveis daqueles que não são regenerados. Falam as mesmas besteiras, assistem as mesmas coisas, agem da mesma maneira. Quando chega um momento como esse que nós vivemos, e graças a Deus agora está terminando, da pandemia, simplesmente se trancam, fogem, não querem saber mais de ninguém. Muitos que já não retornarão mais ao convívio da igreja, porque agora eu posso fazer isso de casa, porque me é conveniente. Por quê? Porque tinha o entendimento de que isso aqui é mais uma religião, é mais uma coisa que eu acrescento na minha vida e eu posso fazer de qualquer lugar. Hoje nós ainda estamos na internet, hoje ainda há uma necessidade das pessoas permanecerem nas suas casas, não temos ainda o atendimento para as crianças aqui e tudo mais, ainda há uma necessidade. Mas daqui a alguns meses essa necessidade vai deixar de existir. E nós, como igreja, queremos juntar aqueles que são chamados pelo Senhor, não para sermos exclusivistas, mas para nós entrarmos em várias áreas da sociedade, como aqueles que são regenerados, como aqueles que eventualmente precisam se posicionar a respeito de algumas coisas, como aqueles que têm atitudes diferentes daqueles que estão ao seu redor, não para se acharem que são melhores, mas porque eles de fato nasceram de novo, e agora eles entendem aquilo que Paulo expressou muito bem, como eu li na semana passada: não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu chamo de vida, eu não vivo ela mais só para mim, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou a ponto de se entregar por mim. Essa talvez não é uma boa notícia para a igreja. O último verso que eu quero compartilhar contigo hoje, 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, vou reler de novo, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, eu li semana passada, li hoje, e quero ir para a parte final dessa primeira palavra da série. A nossa fé. Talvez essa não é uma boa notícia para a igreja, por quê? Porque ela implica que há milhões de frequentadores de igreja que não são regenerados. Eu preciso trazer essa mensagem, talvez pesada para alguns, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, eventualmente ela precisa meio que cravar dentro de nós um diagnóstico. Ei, tem algumas coisas aí que precisam ser amputadas. Não é só, olha, Deus te ama e agora segue a tua vida. Não, tem certas coisas que você não nasceu de novo ainda. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nós vamos nos aprofundar muito nesse conceito nas próximas 2 semanas.
O que é nascer de novo? O que eu faço? Como é que acontece? Será que a repetição, a profissão de coisas está incluso, mas como é que isso funciona? Agora eu quero fazer um convite para você. Você que é nascido de novo, você que possui o Espírito Santo, você que ama a Deus, você que se importa com os perdidos, eu quero te convidar a orar comigo para que o efeito dessas mensagens que eu vou estar pregando aqui seja o despertar daqueles que estão espiritualmente mortos, a começar pela nossa comunidade aqui. Que o efeito dessas mensagens nas próximas semanas seja o despertar daqueles que estão espiritualmente mortos, daqueles que caminham conosco, mas apenas são religiosos, daqueles que caminham conosco por outros motivos que não o evangelho que nós temos pregado. Que o efeito dessa mensagem, querido, tanto os que têm vindo à igreja, quanto talvez aqueles que nunca estiveram aqui, que seja o despertar dessas pessoas. E para isso nós precisamos fazer algumas coisas. Para isso você precisa compartilhar essa mensagem. Temos o nosso aplicativo, lá é tão fácil compartilhar a mensagem. Compartilhamos tantas coisas, tantos vídeos engraçados que a gente recebe pelo WhatsApp. Quantas vezes você já compartilhou as palavras do culto com alguém? Quantas vezes? Isso faz a diferença para você? Você crê que nós temos pregado aqui a verdade? Então compartilhe não para ganharmos views, compartilhe para nós ganharmos vidas. Compartilhe não para nós aumentarmos o índice de alcance da igreja simplesmente na internet, mas compartilhe porque isso é a verdade do Senhor. Isso pode transformar vidas. É uma das ferramentas que nós usamos. Se coloque de pé, por favor. Por que nós vamos pregar sobre isso? Porque eu quero que você saiba o que aconteceu com você. Eu quero que você saiba o que acontece com aquele que é novo nascido. Eu quero que você saiba o que realmente acontece com aquele que nasceu de novo. Sabe, meu querido, eu quero que você termine essa série de mensagens comigo com o coração assim exultante. Olha que maravilha que Deus fez por mim. Eu tenho certeza de que a maior parte de nós aqui, assim quero crer, somos novos nascidos. E aí nós vamos olhar para essas palavras, para essa mensagem, nós vamos voltar nesse texto por várias vezes e vamos olhar que, nossa, é tão grande que eu nem consigo compreender inteiro. Eu gostaria de ser um meio para que muitos nasçam de novo. Você gostaria? Eu quero ser esse meio nas próximas semanas para que algumas pessoas nasçam de novo. Nós vamos ver nas próximas semanas que isso aqui não é obra humana. Nós vamos ver que você não faz um novo nascimento acontecer, é Deus que faz. E ele acontece em nós, não por nós. Mas nós vamos abordar isso. Feche teus olhos, por favor. Você que está em casa, feche teus olhos. Você que está aqui, feche teus olhos. Quero orar contigo. Pai, Deus, é a tua verdade, Pai. Hoje é apenas o primeiro dia onde nós nos debruçamos sobre essa verdade. E o primeiro entendimento que nós temos, Senhor, é que muitos, Senhor, daqueles que se chamam evangélicos, daqueles que até se chamam filhos de Deus, não o são de fato. Não são, Pai, não nasceram de novo, Pai. Essa é a primeira primeira coisa que nós percebemos, ó Pai, que muitos que dizem não o são de fato. E é por isso que essa igreja que aí está pelo mundo afora, Pai, tem dado um mau testemunho de Ti. E nós não queremos estar entre esses, ó Pai. Aquilo que nós temos ouvido e observado, ó Pai, nós queremos que isso de fato transforme a nossa vida, Senhor. Nós queremos de fato saber nas próximas semanas o que de fato aconteceu conosco, o que realmente aconteceu quando nós nascemos de novo, Pai. Que seja muito mais glorioso do que nós imaginamos, Senhor. Nós queremos ser esse meio onde muitas pessoas vão Te conhecer, Senhor. Queremos ver, Senhor, como a Tua obra acontece no coração de cada ser humano, Senhor. Que nós, não é pela nossa força, Pai, não é pelo nosso braço, mas é pelo Teu Espírito Santo, Pai. Aquilo que acontece, Senhor, a nós, ó Pai, não apenas por nós. Que um dos grandes efeitos, Senhor, dessas palavras, desses encontros que nós teremos, Senhor, seja o milagre do novo nascimento acontecendo nas casas que estão conectadas na internet, acontecendo, Pai, a pessoas que vêm estar aqui conosco, Senhor, nos visitando pela primeira vez, ou até mesmo acontecendo aqueles que já têm estado há muito tempo aqui, Pai, mas antes nunca tinham nascido de novo, Pai. Como isso acontece, Pai? Revela-nos. Espírito Santo, age, Senhor, nas próximas semanas. Que novas pessoas sejam convertidas de fato, Senhor. Que essas pessoas ouçam o Evangelho, Pai.
e de fato entreguem a sua vida para Jesus, Pai. Professem com a sua boca assim, que o recebem como único e suficiente Salvador, ó Pai. Que façam a oração do pecador, sim, ó Pai, mas que de fato uma transformação aconteça no coração, a ponto de mudar a vida, Senhor, a ponto de ser regenerado, nascer de novo para uma nova vida, Pai. Como aquele que, Senhor, se escapou de um acidente, nós dizemos: ei, esse nasceu de novo. Que assim nós possamos olhar para as pessoas nas próximas semanas, que ouvirão de nós, que receberão, Senhor, essa mensagem compartilhada, Pai, que receberão um convite lá no PG, uma oração, ó Pai, feita pelo telefone, pelo WhatsApp, pela internet, Pai, ao vivo mesmo, Senhor. E dentro desse processo, nas próximas semanas, nós possamos ver pessoas se entregando a Ti de fato. Nós possamos ver, Senhor, regenerados, entrando para a Tua família, sendo adotados agora como filhos, como nós vimos lá em Romanos 8,15, Pai. Sejam recebidos na Tua família, Senhor. E nós possamos olhar e ver que o Senhor vai acrescentando, como lá acrescentava em Atos capítulo 2, cada dia aqueles que iam sendo salvos, ó Pai. E aqueles que são salvos começam a refletir o caráter de Cristo por onde eles estiverem, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja pregada enquanto ela for pregada por mim, pelos meus irmãos, ó Pai, que estarão, Senhor, espalhando essa mensagem ao longo das próximas 3 semanas, Senhor. Nós possamos ver o Teu Espírito Santo agindo, que possamos ver pessoas, Senhor, entrando para receber um serviço, uma prestação de serviço nosso, Pai. Eles vão sair com a semente do Evangelho que gera vida.